E aí, pessoal? Beleza? Professor Jair, novamente aqui com vocês. Vamos continuar nossa saga Prova Paulista. Vamos responder novamente agora as questões do terceiro ano do ensino médio. Primeiro bimestre, meus queridos. Então nós vamos fazer o seguinte. Aí, estamos aqui novamente no laboratório, hein? Olha que laboratório bonito. Laboratório todo equipado. Vamos lá. Então vamos para as questões de química. Tô lembrando, gente, que não tinha disciplina de química em 2024, do terceiro ano do ensino médio. Eles tiraram, né? Tiraram só química aplicada, que é uma coisa um pouquinho diferente. Em 2025 retornou a disciplina de química, tá? Só que o currículo, ele meio que mesclou o conteúdo do primeiro e segundo ano, tá? Então meio que vai ficar repetitivo. Até as questões também. Se você ver, essa questão aqui era uma questão que estava do segundo ano, né? Do primeiro ano, perdão. Mas vamos lá. Analise o quadro abaixo. Aí no quadro abaixo, nós temos aqui algumas moléculas. Temos aqui gás carbônico, com um carbono e dois oxigênios, os oxigênios vermelhos aqui representados, e o carbono cinzinho aqui. Nitrogênio, né? Gás nitrogênio, N2, com dois átomos de nitrogênio. Ácido clorídrico, com um átomo de cloro, a bolinha verde aqui representada, e o hidrogênio, a bolinha branca. Gás metano, CH4, então tem um carbono e 4 hidrogênios, uma bolinha cinza e 4 brancas, e o gás do oxigênio, O2, com duas bolinhas vermelhas. Geralmente esse tipo de questão que tem esse tipo de representação faz referência a substâncias simples e compostas, né? O que seria substância simples? Substâncias que são compostas somente por um elemento químico. Como no caso aqui, nós temos o nitrogênio, uma substância aqui simples, e o gás oxigênio. Por que é uma substância simples? Porque só tem oxigênio e só tem nitrogênio. Aqui, como tem mais de um elemento químico na molécula, temos oxigênio e carbono, por exemplo, então aqui nós temos uma substância composta. Aqui também, ácido clorídrico, substância composta, e no metano, mesma coisa, substância composta. Tá? Aí ele pergunta o seguinte: diante do quadro acima, onde constam as representações de algumas substâncias químicas, é correto afirmar que: alternativa A, o gás oxigênio e o ácido clorídrico são substâncias simples. O gás oxigênio é uma substância simples. O ácido clorídrico não, é uma substância composta por dois elementos químicos, cloro e hidrogênio. Então é errada. B, o gás metano e o gás nitrogênio são substâncias compostas. O gás metano é uma substância composta por dois elementos químicos, carbono e hidrogênio. O gás nitrogênio não. Substância simples, só tem nitrogênio. O ácido clorídrico e o gás metano são formados por elementos químicos iguais. O ácido clorídrico não são elementos químicos iguais, são diferentes. Hidrogênio e cloro. E ele fala do gás metano. O gás metano é a mesma coisa. Elementos químicos diferentes. D. O gás nitrogênio e o ácido clorídrico são formados por elementos químicos iguais? Não. Só o gás nitrogênio. O ácido clorídrico não. Elementos químicos diferentes, são substância composta. E E. O gás carbônico e o gás metano são formados por elementos químicos diferentes. Olha, o gás carbônico tem dois elementos químicos, carbono e oxigênio, e o gás metano, mesma coisa, carbono e hidrogênio. Então, a alternativa E está correta. Então, vamos colocar aqui a alternativa E.
Ai, meu Deus. Alternativa E, meu filho, não é alternativa D. Isso. Alternativa E. Vamos para a próxima. Questão de número 23. De número 23, ela fala o seguinte, meus queridos. Uma indústria siderúrgica planejou produzir 9,1 quilos de ferro metálico. A petição de amostragem de um cliente de ferro será obtida pela redução do óxido de ferro 3. Essa substância aqui. De acordo com a equação química balanceada. Então nós temos aqui ó, o óxido de ferro 3, mais carbono, mais oxigênio, produzindo 4 mols de ferro metálico, estado sólido. Tá? Para que a indústria siderúrgica consiga atingir o objetivo, qual que é o objetivo? Produzir 9,1 quilos, 9 quilos e 100 gramas de ferro metálico, esse daqui. Tá, mas e daí? Ele pergunta qual é a quantidade necessária de óxido de ferro 3 para ser produzida, desse daqui, para ser produzida. Então vamos fazer, isso aqui é uma proporção, né? Para isso ele me dá o que? Os dados aqui, as massas atômicas, né? É a mesma coisa que as massas molares, né? Então a massa atômica aqui, ó, do óxido de ferro 3, temos 160 unidades de massa atômica ou 160 gramas por mol. E o ferro é 56 gramas por mol. Aí eu tenho aqui 2 mols de óxido de ferro e 4 mols de ferro metálico. Passando isso para a equação, fica assim, ó. Olhem só. Então eu tenho 2 mols de Fe2O3. Nossa, que coisa horrível. E 4 mols de ferro metálico. Eu sei que 1 mol tem 160 gramas por mol. Se eu tenho 2 mols, vai ser 160 vezes 2. 160 vezes mais 160, 200 ou 320. Aí eu coloco aqui, ó, 320 gramas por mol. Beleza. E o ferro, 56 vezes 4. 56 vezes 4. Não vamos perder tempo, ó. 56 vezes 4, 224. Eu já coloco aqui 224 gramas por mol. Beleza. Então tem 320 aqui, 224. Mas ele não quer essas quantidades, ele quer produzir 9 kg e 100 gramas de ferro. 9 kg e 100 gramas, 9 kg é 9.000 gramas, né? Então dá 9.100 gramas. Então colocando aqui, dá 9.100 gramas. Aí ele quer saber quanto eu vou produzir aqui. Então eu necessito de óxido de ferro 3. Para isso a gente faz o quê? Uma regra de 3 simples, né? Uma proporção. 320 vezes 9.100 dividido por 224. Aqui vai dar o seguinte. Isso é igual. Coisa horrorosa. Então, nós vamos fazer aqui 320 vezes 9.100. Aqui vai dar 2.100.000
912.000 dividido por 224. Então, aqui isso aqui vai dar 13.000 gramas. 13.000 gramas é igual a 13 quilogramas. Correto? Quilogramas. Então eu preciso de 13 quilogramas de óxido de ferro 3 para produzir 9 quilos e 100 gramas de ferro metálico. Aí isso me dá o que? Alternativa C. Então, alternativa C. Vamos para a próxima. Agora nós temos aqui questão de número 24. O número 24 é o seguinte, meus queridos. Ana está na cozinha e acende o fogão para absorver água. Sabe-se que, para produzir o fogo, ocorre uma reação química na qual o gás que sai do botijão, o metano, reage com o oxigênio do ar, gerando dióxido de carbono, CO2, e água, além de liberar energia sob a forma de calor, e é o que aquece a panela. A equação da reação química descrita é representada a seguir. Aí temos aqui a equação: metano mais 2 mols de oxigênio, liberando CO2 e 2 mols de água mais energia. Aí ele fala o seguinte: com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Aí ele pergunta o seguinte: o metano e o oxigênio são produtos e a reação é exotérmica. Olha, o metano é reagente e o oxigênio também. A reação é exotérmica por quê? Porque ela libera energia. A energia está depois daqui da seta, né? Então ela é um produto. Produzida a energia na forma de calor, mas só que o metano e o oxigênio são reagentes, não são produtos da reação. O metano e o oxigênio são reagentes e a reação é exotérmica. Correto. O metano e o oxigênio são reagentes. Vou até colocar aqui assim, ó. E antes da seta nós temos os reagentes. Coisa horrível. E depois da seta aqui nós temos os produtos. Os prod. Beleza, reagentes, produtos. Aí ele fala o seguinte: o dióxido de carbono e a água são reagentes. Não, são produtos. Dióxido de carbono e a água são produtos. Tá errado. O dióxido de carbono e a água são produtos, correto? E a reação é endotérmica. Não, ela libera energia, é exotérmica. A equação química não se encontra balanceada e é classificada como exotérmica. A equação é exotérmica, mas ela está balanceada sim. 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Um carbono. 4 oxigênios, 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui. 4 oxigênios, está balanceada assim. Então nós temos aí a alternativa correta, a alternativa B. De bombom. Para a próxima. Nós temos aqui 25. Considerando a reação de combustão, segue um esquema do triângulo de fogo.
Triângulo de fogo. Preciso de 3 coisas para ver fogo. Uma delas é uma fonte de calor, uma fonte de ignição, um combustível e um comburente, que é para alimentar a chama. Comburente é o oxigênio, combustível tem que ser inflamável, né? E a fonte de calor para dar ignição. Eu preciso dessas 3 coisas, desses 3 itens, para iniciar um fogo, né? Se eu não tiver um deles, não tem como acontecer o fogo. De acordo com o esquema acima, é possível afirmar que o comburente será a substância que queima como madeira ou gás. Não, né? Quem vai queimar é o combustível. O comburente ele vai alimentar a chama, tá? A fonte de calor será o material a ser queimado, como a madeira e a gasolina. Não, a fonte de calor não será o material a ser queimado, é o combustível. O combustível é a substância que apresenta a energia inicial. Não, o que apresenta a energia inicial é a fonte de calor, a fonte de ignição. Pode ser um fósforo, uma faísca, qualquer coisa do tipo, né? Quando reage com gás ou madeira, não. O comburente será o oxigênio, presente no ar, que reagirá com o combustível e a energia inicial, fonte de ignição. Perfeito. O oxigênio é o comburente. Ele vai alimentar a chama e ele vai reagir junto com o combustível através de uma energia inicial para a reação acontecer. Então, perfeito. Alternativa D. É isso aí. Vamos ver a alternativa E. A fonte de calor é o oxigênio. Não, a fonte de calor não é o oxigênio. A fonte de ignição é a fonte de ignição. O oxigênio não é a fonte, ele é o comburente presente no ar, que será o gás com energia inicial, sendo a ignição para a reação de combustão. Não, o oxigênio não vai ser a ignição. A ignição vai ser uma faísca, um fogo, alguma coisa para dar início à combustão. Então, aqui é a alternativa D mesmo. Chegamos ao fim para vocês verem. A parte da prova de Química, da prova paulista do 3º ano, ela foi bem simples, tinha só 4 questões. A parte de Química aplicada tinha muito mais questões. Então, nós ficamos por aqui, não é isso? Ficamos por aqui, meus queridos, com essas questões aí. Para vocês verem, nós vimos algumas delas lá no 1º ano, na prova do 1º ano. Então, o 3º ano de Química, ele meio que mesclou o conteúdo do 1º e do 2º ano, em 2025. Ele meio que não tem um conteúdo próprio separado, tá? Meio que ele tem uma mescla aí dos conteúdos do 1º e 2º ano, tá? Não é como antigamente. E professor Jair, nós ficamos por aqui. Até a próxima então. Tchau, tchau. Não esqueçam de dar o like e de curtir, beleza?